Bom dia, tudo bem com vocês? Durante essa semana, nós vamos ver e falar com vocês, comentar alguma coisa sobre dois salmos messiânicos, porque logo após os dois estaremos iniciando uma série sobre Jesus, o Cordeiro de Deus. Você sabe o que é um salmo messiânico? Salmo messiânico é que tem sua explicação e cumprimento em Jesus Cristo. O Salmo 2, por exemplo, ele é atribuído a Davi, em Atos 2, 4, 25, e é citado também em Atos 13, 33. Ele trata da rebelião dos povos contra Deus e Jesus, que é o seu ungido. É disso que trata o Salmo 2. Veja como ele se refere a essa questão nos seus 3 primeiros versículos. Porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido, e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Os povos todos aqui, independentes de etnia, de posição política ou territorial, eles conspiram unidos contra Deus e conspiram unidos contra o ungido do Senhor. Depois que o homem preferiu ouvir a voz de Satanás, começou então a tramar contra Deus e contra o seu ungido. Por isso que ele diz assim: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. O ser humano tem se transformado em um ser autossuficiente, autônomo, independente, dispensando o cuidado e o governo divino. Mas esse mesmo salmo, ele mostra como é a reação de Deus. No versículo 4, ele diz o seguinte: aquele que está sentado nos céus se rirá. Quer dizer, Deus ri deles. Deus os vê como criaturas de atitudes ingênuas, desprovidas de conhecimento vindo do alto. Lutar contra o domínio de Deus é tolice. O versículo 5 diz: então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Ele deixa muito claro que haverá muitos momentos de confusão entre aqueles que querem se manifestar contra o poder do Senhor. Eles próprios não se entenderão. No versículo 6, ele fala: eu tenho estabelecido meu reino sobre Sião, meu santo monte. Em relação ao homem, ele deu a primeira palavra e dará a última palavra. E a última palavra é o estabelecimento do seu reino em Sião. Ele mesmo é quem instituirá o rei. E o rei é o seu filho Jesus. E ele diz: quando Deus introduz o primogênito no mundo, ele diz: todos os anjos de Deus o adorem, conforme as palavras que estão em Hebreus 1:6. As nações poderiam ser sua herança e os confins da terra a sua possessão. Vejam o versículo 8 desse Salmo 2. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por possessão. As nações antes rebeldes agora passam a pertencer ao Messias, passam a pertencer a Cristo. E as pessoas então foram refeitas
eram vasos quebrados que foram refeitos pelo oleiro, conforme diz o profeta Jeremias. E ainda nos versículos 10 a 12, o salmista faz uma advertência. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e regozijai-vos com tremor. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Do que o salmista adverte? Adverte que o certo, o correto, é cada um de nós nos deixarmos ser instruídos pelo Senhor. Cada um de nós servir com alegria no Senhor, nos submetermos ao Senhor e buscarmos e confiarmos no Senhor. O Salmo 2, ele começa a registrar a atitude do homem contra Deus. O Senhor responde a essa rebeldia com a promessa de um rei, Jesus, em cujo reinado prevalecerá a justiça. E os que se curvarem perante a realeza de Cristo serão bem-aventurados. Vamos, pois, nos curvar perante a realeza de Cristo, como propõe o Salmo 2, para que nós possamos ser pessoas bem-aventuradas.